e encheu toda a congregação. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz assim, ó irmão, é glória que sobe, Glória que desce. então se você quer que a glória Glória a Deus. dá o teu melhor aí, dá o teu melhor aí, irmão. Você que está aqui na frente, abre a tua boca aí, eu não sei orar, pastor, então solta a glória, dá aleluia, dá glória e dá aleluia. Eita que eu já estou sentindo, só vai ficar vazio aqui quem quer. O
sua filha? Dá a mão vocês três. Glória a Deus. Cadê? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Jesus, olha aí, Jesus, essa família abençoa. Em nome do Senhor Jesus, Pai, meu Deus. Pai, aquela cilada que Satanás preparou, Jesus, para frustrar os planos do Senhor na vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito de inveja, olho grosso do capeta, vai ser cego agora pela glória de Jesus. Em nome de Jesus, eu te apresento esta família, Jesus. Toma, meu Deus, cada um deles. Toma no teu altar, Jesus. São levitas, são responsáveis por levar a tua presença até a igreja. Todo laço de enfermidade, eu determino em nome de Jesus, não vai prosperar. Toda mentira, toda perseguição, toda calúnia, eu determino em nome de Jesus. Joga por terra agora, Jesus. Eu anulo, reduzo a nada pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja. Aleluia. Deus me mostrava na vida de vocês o espírito de inveja terrível. Eu vou em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E o espírito de confusão estava doido para entrar na sua casa para fazer o terrorismo. É verdade. Porque ele sabe que se ele desestabilizar um de vocês aqui, a casa toda é afetada. Porque a gente deixa de olhar para o céu e começa a olhar para o defeito. Não olha para o defeito, olha para aquele que... Glória a Deus. Glória, 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 Salmo glória. 125 diz como? Oh, aleluia, glória. Levo. Para onde é que tem que estar teu olho, igreja? Aleluia. Jesus. Glória, meu Eu Deus. sou falha, pastor é falha. Nós somos falha. Verdade, meu Deus. Mas já caiu por terra. E vigia com as propostas. Aleluia, Jesus. A obra de Deus se faz com amor, não é Oh, com dinheiro. glória a Deus. Que dinheiro, irmão, entra aqui, você gasta ali. Verdade, E Jesus. o amor você ganha a vida. Glória a Deus. Aleluia, glória, glória, glória. Glória a Se Deus. o amor imperar, irmão, é o que a Bíblia diz, Glória a Coríntios Deus, 13. aleluia. Não adianta falar em línguas, não adianta ter dom de cura, não adianta ter revelação, não adianta pular, Glória a Deus, sapatear. aleluia. Se não tiver o amor, É Verdade, verdade, Deus. Jesus. Glória a bem precioso do levita, sabe qual é? Glória a Jesus. É louvar e a igreja se impactar. Glória a É verdade. Eu digo a você, irmão, se Deus Aleluia. uma pessoa vier fazer uma proposta, eu já recebi proposta para ir pregar, para virar pastor de outra igreja, para receber salário. Mas eu aprendi uma coisa com o apóstolo Paulo. De graça eu recebi. Oh, glória, glória, glória a Deus. Oh, glória. Jesus me salvou de graça. Eu ainda estou em débito com ele. Eu estou devendo a ele ainda. E foi de graça, mas mesmo assim ainda estou em débito. Amém? Porque depois você vai falar com o Charles, você vai dizer o que falar. Ia chegar pessoas para você para te propor dinheiro. Você sair daqui, ó. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Fica firme, você tem uma família de levitas. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória a Jesus. A rédea está na tua mão. Ela é a mulher sábia que vai edificar o teu Oh, ministério. glória a Jesus. Amém? Amém. Aplauda Jesus, igreja. Aqui, pode ficar de frente para a igreja aqui de lado. Quando você estava orando ali, o Senhor me mostrou algo grande. Você crê que Jesus pode impactar a tua vida aqui hoje? Amém. Não estou dizendo que você está em pecado nem que você está fraco, irmão. Mas Jesus quer te levar num patamar maior. Glória a Deus. E olha para isso aqui, ó.
Glória. Aleluia. O que eu falei para ele serve para todos vocês. A obra de Deus é feita no amor. Quando você estava orando ali, Jesus me fez lembrar da passagem de Elias com Eliseu. Você crê em ato profético? Glória a Deus, aleluia. A igreja pode levantar as mãos para cá, licença aqui, meu pastor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você vai clamar pela vida deste jovem, igreja, como se fosse por um parente seu. Glória a Deus. Pode abrir a boca, igreja. Pede para Deus encher a vida dele. O Espírito de Deus vai te marcar hoje como ele nunca te marcou. Aqui está simbolizando a capa de Elias. Deixa eu cair. Você só vai pegar ela se você crer. Sabe por que Jesus vai fazer isso com você? Porque tinha muita gente que duvidava que você ainda era crente. Glória a Deus. Porque te julgava pelo teu passado. Onde você andava e o que você fazia. Porque eles falaram, Deus vai fazer na tua vida. Jesus está em teu filho, Jesus. A obra é tua, não é minha. Meu Pai, como tu foi na vida de Elias, e tu és aqui nesta igreja, nas nossas vidas. Pai, quando eu soltar este paletó que está simbolizando aquela capa, Jesus, e Eliseu tomou posse naquilo que ele pediu, assim o Senhor ia realizar na vida do teu filho. Recebe aí, paz, ó, o que é de Deus, ó. Recebe, recebe, recebe o que ele deu na tua vida. Recebe, recebe a presença, recebe a intimidade, recebe. Olha o Espírito Santo derramando a graça dele sobre a tua vida. Rabachacaianarabás, Ricaianarabás, Rianarabás, Chacaianarabás. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel, aleluia. Maravilhoso é tu, Senhor. Aleluia, louvado. Maravilhoso é tu, Senhor. Glória e honra a ti, meu Deus. Pai, a Filho, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, meu Deus. Se você ouvir uma voz te chamar na madrugada, como é que você vai responder? Eis-me aqui, Senhor. Glória a Jesus. Como é que você vai responder? Eis-me aqui. Está disposto? Vai receber a tua vitória. Levanta a tua mão para o céu. Recebe a tua Glória a Deus. Eu queria, irmão. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Acho que você aí no fundo não ouviu, mas a jovem aqui Glória a Deus. aplauda Jesus. Aleluia, glória a Qual é o Deus. seu nome? Bia, Beatriz. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que até o louco acerta quando ele toma essa atitude. E Glória para a Deus. você que vai ser Vale Rosa, nós estamos pregando isso. Glória a Jesus. Oh, aleluia, Mas a Bíblia glória, me deu uma glória, garantia. glória. A noite que você passar triste, quando você acordar de manhã, você vai estar É lá. assim mesmo, aleluia. Glória a Deus. Você sabia que se Jesus voltar agora, você ia para o céu agora? Amém? Repete assim, coloca a tua mão no coração. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus, Glória a Deus. hoje,
como Senhor, como Salvador da minha vida. Renuncio todo pacto, toda aliança que eu Aleluia, fiz glória a com Deus. qualquer outro Deus aqui na terra. E declaro que a partir de agora o sangue de Jesus está me revestindo da cabeça aos pés. Sou tua, Jesus. Assim está escrito. Se eu confessar o Senhor como meu Senhor e Salvador, o Senhor vai confessar diante do Pai. Aleluia. Então, confessa, Jesus, o teu Pai, que a partir de agora deixe de ser criatura e sou tua filha. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Daí que a pastora vai orar com você. Bota a mão na cabeça dela. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sua filha Beatriz, meu Pai, diante do teu altar. Livra Jesus de todo o mal. Pai, toda maldição hereditária, Jesus, toda maldição. Em nome de Jesus, teu Pai, nós podemos adorar agora. Enche-a da tua presença. Pai, sustenta na destra fiel da tua justiça. Por amor ao teu nome, Jesus. Sai dela com essa enfermidade. Vai bater e tirar essa enfermidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enche, Jesus, a tua presença. Vai, Jesus, manifestando a tua presença. Vai manifestando a tua graça. Vai manifestando a tua glória. Vai dando na tua presença Espírito de paz que habita em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Seja quebrada do lado do seu lado. Nós, a igreja, glória, abençoamos a vida em nome de Jesus. A partir de hoje, Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor. Vai entrar Glória, hoje, glória, uma glória. libertação, uma vida nova, uma vida com Deus, intimidade com o Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Aleluia. A revolta sai, a ira Oh, sai. glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória, glória, glória. Aleluia, aleluia. Louvado seja Continue intercedendo, igreja. Louvado seja o Senhor maravilhoso. Jesus está na tua frente, na tua presença. Recebe, Jesus, as dificuldades da tua vida. Pai, se porventura ela veio aqui, meu Pai, através de uma bênção, através, Jesus, da tua palavra. Meu Pai, se ela veio aqui necessitada, meu Deus, da tua graça, meu Deus, vai concedendo. A tua palavra diz, meu Pai, que o que o Senhor tem preparado para nós lá no livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, é o que nós nem pedimos, nem podemos imaginar, nem sequer passou no nosso coração. É o que o Senhor tem reservado para nós. Pai, em nome de Jesus, entra na casa da tua filha com salvação. Entra na casa da tua filha nesta noite com libertação. Entra com cura, com transformação. Pai, visita cada tecido, cada órgão, Jesus. Visita a alma, visita o espírito. Pai, se há alguma paralisia, se há alguma resistência, se há algum dado inflamado de Satanás que operou, meu Pai, na mente, todo sofisma, todo altivez que tem tentado enfraquejar a tua filha, eu determino agora, está debaixo dos pés da igreja de Jesus, porque a tua palavra diz, Pai, quando a igreja de Jesus, as portas do inferno não prevalecem. Eu dou ordem a toda a investida de Satanás, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, todo altar, toda champanhe, toda ação de Jezabel, pela autoridade que me foi dada como profeta, como sacerdote do Senhor, eu
Jesus. Arranca, Jesus. Arranca pelo poder que é no sangue que o Senhor derramou naquela cruz, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória, 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 glória. Oh, aleluia. Pega o lixo aí. Glória a Deus. Olha, irmã. Olha aqui pra mim, irmã. Você comeu algo que não era pra comer, irmã. Aleluia, Jesus. Deixa eu só falar uma coisa pra igreja aqui antes de orar pela irmã, tá? Não seja um crente ignorante. Não menospreze o poder de Satanás. Glória a Deus. A gente tem Aleluia. autoridade? Tem. Mas a Bíblia diz assim, se você sabe que é consagrado, não tem negócio. Pastor, eu vou lá, oro com... Irmão, se você comeu e não sabe, Deus não deixa que nada aconteça com você. Ai, tá no carudo de cosminha, eu vou comer como? Não, irmão, não come. Compre e faça em casa. Glória a Deus. Deixa o que é de diabo. E é o que Jesus disse, dá a César. Que é de César. Deus tem um banquete para você. Eu creio. Viu, irmã? Viu, irmã? Você comeu algo que foi consagrado. Glória a Jesus. Aleluias. Nem tudo que a gente recebe é bênção. Glória a Deus. Sabia disso? Glória a É por isso Deus. que quando eu chego em casa que eu faço compra, a primeira coisa que eu faço eu nem guardo. Eu unjo. Aleluia. Ah, eu comprei no mercadinho do irmão que é crente. Não importa, meu irmão. Eu faço a minha parte. Aleluia, glória a Deus. E o que às vezes eu ganho coisas e eu nem levo para casa. Porque Satanás ele se aproveita de objetos, de comida. Verdade, meu Deus. Enviado até fogão de crente. Já é verdade. Cuidado, irmão, com o que você recebe em casa. E quem você recebe em casa. Porque quem te deu vai na sua casa. Aleluia, Jesus. Quem te Glória a deu algo, Deus. Glória a passou Deus. Louvado despercebido, seja vai na Deus. sua casa. Na minha casa já uso a porta. Só entra quem vier com Deus. Quem vier com Deus não passa a porta. Aleluia, glória a Deus. E se passar vai ser liberto. Oh, Em glória. nome de Jesus. Porque Deus mostra. Aleluias. Amém? Glória Vamos a orar por Deus. ela aqui, pastor. Fica mais aqui na frente. Glória Olha, a isso aqui é obra de Deus. libertação. Nós precisamos da tua intercessão. Glória a Deus. Seja Deus. Deus, Pega o resto da comida que você almoçou aí, da energia da comida que você almoçou, que você não jantou aí. Glória a Deus. E utiliza agora esse acúmulo aí, Oh, tá? Porque nós vamos precisar da louvado tua seja oração. Jesus. Vamos, pastor, mais uma vez junto aqui. Sai com o Charles aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. Deus. Santo, 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 cura em santo. nome de Jesus. Oh, aleluia, glória, glória, glória. Tu és Tá ouvindo até a poderoso, Deus. voz. Oh, Agora sim? Tu és bendito, Jesus. Amém, Jesus. aleluia, glória a Deus. Meu Deus, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. a Repreende, tua palavra diz que o Senhor veio para libertar os cativos. Eu estou pedindo que o Senhor disse que iria nos dar em teu nome. Toda obra de macumbaria, maravilhas extraordinárias que até os leitos de aventais se levavam do seu corpo. As enfermidades e as enfermidades saíam e os espíritos malignos fugiam. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, usa a mão do teu servo, da tua serva, Pai. Em nome de Jesus, sabe que seja feita a tua vontade, meu Pai. E através de outra oração, meu Pai, seja quebrada agora as cadeias, Pai. Em nome de Jesus, que tudo mal, meu Pai, quebra por terra. Em nome do Senhor Jesus, vai despedaçando, meu Pai, todo mundo por causa da unção, meu Deus.
Vai sair todo mal. Glória a Deus. Vamos botar uma cumba outra pra você acabar o casamento. Aleluia, Jesus. Eu acho que é o mais engraçado é que ele disse que não sai não. A irmã ganhou alguma coisa, irmão? Uma coisa pequena assim, Aleluia, Jesus. que parece até inocível. Glória a Jesus. Você mora onde? Seja Deus. Glória Você a congrega Deus. aqui com a pastora? Comecei agora, tem vontade de novinha. A senhora vai lá, pastor, na casa dela. Glória a Deus. Eu não vou dizer o que é não, porque é mistério de Deus. Mas quando chegar lá, Jesus vai mostrar para a senhora, pastor. Glória a Deus. Aleluia. É algo que você colocou dentro de casa que você conhece. Glória a Deus. Crê no que a pastora acabou de falar. Aleluia. É muita investida de Satanás contra a tua vida. Louvado seja Eu estava orando aqui com você, o inimigo. Eu não saio. Alguma coisa dando legalidade. Aí não adianta eu orar daqui. Glória a Jesus. Entendeu? Ele não é igual ao Espírito Santo que espera a porta abrir. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito és tu. Glória a Deus. Glória. Mas Deus vai te dar vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que o Espírito Santo acabou de falar comigo aqui? Que o que ele tem separado para vocês aí. Glória a Deus. Deus. Isaías, quem está com a Bíblia fácil aí, por favor, abre aí para mim. Glória a Eu vou ler para ela aqui. Vamos orar te abençoando, mas a pastora vai lá na sua casa. Deus. De preferência quando você esteja sozinho. Glória a Deus. Ela vai com as obreiras, aí vai marcar com as obreiras, vai lá na sua casa. De preferência quando você estiver sozinho. Amanhã de noite. 60-11. Glória a Deus. Pode ir lá. Amanhã me dê essa telefone. Amém, irmão? Olha o que Deus tem preparado para você aqui, ó. Tuas portas estarão sempre abertas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Não se fecharão nem de dia nem de noite. Oh, glória. Para que as riquezas das nações sejam trazidas para ti. Glória a Jesus. E conduzindo a ti seus reis. Glória a Deus. Obrigado, amém? Jesus abençoa a vida da tua filha. Pai, desde já eu já quero cobrir a tua filha, a pastora e as obreiras que vão nesta missão. Pai, eu quero te fazer um pedido como de costume. Quando elas botaram o pé, Jesus, na porta da casa desta irmã, desta tua filha, o Senhor venha levar ela, meu Pai, daquele elemento que está lá, Jesus, abrindo a porta para Satanás agir. Mas já te peço, acampa os teus anjos em favor da tua filha naquele lugar. Porque maior é tu, Jesus, que conosco está. Glória a Deus. E eu declaro, Jesus, Em nome de Jesus. ela vai ter uma noite como nunca ela teve na presença. Em nome de Jesus. O sono do justo, a tua palavra diz lá no Salmo 23, detalhe faz em paz dos verdejantes. Aleluia. Noite tranquila, sono do justo na presença do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Pode aplaudir Jesus. Deus é fiel, aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar só com uma pessoa que está aqui. Eu vou passar o microfone, vou pedir até perdão para a pastora, mas o que é de Jesus, irmão? Eu não vou voltar para São Paulo, ele tem que voltar aqui para entregar nós. Vamos fazer uma vigília. Eita! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem Glória. uma pessoa aqui, irmão. Você está paralítico. Não consegue orar, não tem fome. Paralítico. Eu disse tudo, está paralítico. Não consegue nem ficar em pé na presença de Deus. Glória a Jesus. Se você quer sair daqui hoje, andando, vem aqui na frente que eu quero orar. Glória a Deus. Oh, glória. Ainda não é elas duas. Glória a Deus.
Mas se elas estão assim, elas vão sair daqui andando também. Oh, glória. Aleluia, Pode vir Jesus. mais à frente. Glória a Deus. Ainda a pessoa não está aqui. Glória a Deus. Eu não vou me alongar muito porque o horário já vai dar 10 horas. Eu não quero que vocês... Ainda não está aqui na frente. Oh, glória. Eu vou orar, sabe por quê, irmão? A bênção não é minha. Se fosse minha, eu era o primeiro a dar eu saia de lá do fundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Dá a Senhor. mão vocês aí, vocês. Não precisa fazer círculo não, pode ser assim, sinal de corrente. Aliás, perdão, levanta só a mão direita assim. Vocês que estão aí também, se vocês quiserem fazer, pode fazer com o irmão que está do seu lado, tá? Glória a Jesus. Vocês estão aí fora aí, ou aí fora, aí pega a ponta da cabeça do irmão aí também. Eu vou orar a Deus aqui. E você, olha aqui para mim, eu quero vocês olhando aqui para mim, ó. Quando eu falar assim com vocês, pega na mão do teu irmão e profetiza. Glória a Jesus. Você vai dizer assim: sai dele, paralisia. Oh, glória. Espírito de vida, entra na vida do teu irmão, Aleluia, do Jesus. meu irmão. Mas é com fé e com autoridade.